Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Nós falamos no primeiro episódio, alguém lembra aí do tema do primeiro episódio? Zaqueu foi o personagem, mas qual foi o tema? Começa com amigo. Amigo de pecadores. Jesus, amigo dos pecadores. E o segundo tema, alguém lembra? Filho pródigo foi o personagem. Se fosse o personagem, eu acho que ele ia acertar todos. Qual o segundo? Bom demais para ser verdade. E a semana passada, alguém? Nem eu estou lembrado. Jesus, o sentido da vida. O sentido da vida. E hoje nós vamos abordar o tema vai e não peques mais. Não peques mais. Tá bem? Então vamos abrir a Bíblia. A gente sempre começa pela Bíblia, pela palavra de Deus. João capítulo 8. O versículo 4. Versículo 1, perdão. João 8, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. João 8, versículo 1 até o verso 11. Muito bem, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós estivesse sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E o verso 11 diz: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e faz o quê? Não peques mais. Esse tema de hoje ele poderia muito bem ser um tema já da nossa próxima série, porque essa frase, vai e não peques mais, tem todo um contexto e todo um significado imenso por trás dela. Mas eu quero levar vocês a olhar comigo 4 cenários que estão nessa história. O primeiro é o que está no versículo 2, versículo 3. Estavam os escribas e fariseus e trouxeram à presença de Jesus uma mulher que foi surpreendida em quê? Em adultério. Em adultério. Essa é a primeira coisa que eu quero que você analise comigo nessa tarde. Havia ali um grupo que a gente percebe que é recorrente, né? São os escribas e os fariseus que sempre estavam ao pé de Jesus, não porque eles queriam ouvir Jesus falar, mas porque eles queriam achar alguma coisa para tentar condenar a Jesus. E como várias vezes eles escutavam Jesus falar e eles não achavam nada errado naquilo que Jesus estava falando, eles partiram para uma próxima estratégia. Já que Jesus não fala nada de errado, vamos criar um cenário, vamos criar uma armadilha para ele cair nela e a gente ter então o que falar dele. Agora, quem eram os escribas e os fariseus? Nós já falamos aqui, mas eles eram a nata religiosa. Eram os guardiões da lei. Eles eram responsáveis pelos ensinos, pelas tradições, e eles entendiam tudo da religião. E eu quero deixar algo claro para você nessa tarde, que não existe nada errado em ser religioso.
O problema é ser um religioso tóxico, aonde você deturpa valores e também acaba se tornando um hipócrita. Essa é a pior aspecto de alguém religioso, tóxico. Não há nada errado em ser religioso. O próprio Jesus era religioso. Mas quando nós nos tornamos hipócritas e tóxicos, aí existe problema, porque já não há mais religião. E era isso que tinha acontecido. Eles tinham dificuldade em aceitar quem Jesus era. Eles queriam colocar Jesus numa situação complicada e deixar Jesus sem saída. Era essa a intenção deles. Por quê? Porque a gente percebe a intenção deles quando eles trazem até Jesus apenas quem? A mulher. Porque qual era o pretexto? Ela, o quê? Cometeu adultério. E alguém adultera sozinho? Não tem como. Então você percebe que a intenção deles era tentar incriminar Jesus. A intenção deles não era resolver o pecado ou a lei sendo quebrada. A preocupação deles era tentar achar algo que Jesus tivesse em falta. Por quê? Porque perante a lei de Moisés, quem adulterava era apedrejado. Porém, perante a lei romana, era proibido apedrejar alguém. Então eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Bem, ele vai obedecer a lei de Moisés, ou ele então vai se tornar culpado perante Roma. E pensaram, agora nós conseguimos. Não tem como Jesus sair dessa. Então eles não estavam preocupados com o pecado, muito menos com o pecador. Só que esses escribas e fariseus, eles representam uma classe que existe até hoje. São aquela classe que gosta de apontar, de condenar erros, de disfarçar quem eles são com a condição pecaminosa do outro. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que é mestre em achar o que há de errado na vida dos outros, mas nunca conseguem achar algo errado na vida deles. Então era essa a intenção. A segunda cena que eu quero que você olhe comigo está no versículo 6. Jesus, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o seu o quê? Com o seu dedo. Jesus, ele mais uma vez coloca sua mão na terra. E na palavra de Deus, durante toda a Bíblia, há apenas 4 momentos em que Deus ou Jesus escrevem algo. A primeira vez é as suas leis, que Deus escreve com seu próprio dedo. A segunda vez é na festa de Belsazar, onde Deus escreve na parede. Nessa história é a terceira vez que Jesus escreve, coloca o seu mão na areia para escrever. E a quarta vez é o que em Hebreus fala que Deus escreveu os seus mandamentos, a sua lei em nosso coração. Essa é a quarta vez que a Bíblia cita Jesus escrevendo algo. Mas a pergunta que talvez muitos de nós, quando olhamos para esse texto, é: mas o que é que Jesus estava escrevendo? O que é que Jesus estava ali escrevendo na areia? A Bíblia deixa claro que ele estava escrevendo o pecado de todos que estavam ali. Talvez não apontava, colocava o pecado e colocava a seta para alguém, dizendo: olha, esse aqui é teu, esse é teu, porque essa não era a intenção de Jesus. Jesus estava escrevendo ali pecados, quem sabe mentira, ladrão, hipócrita, coisas desse tipo, para que quando eles batessem o olho e percebessem: ele acertou em cheio a minha condição. Então foi esse o propósito que Jesus ele escreve na areia. A terceira cena está no versículo 3, no versículo 9, onde Jesus fala mais uma vez: olha, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas olha o que é interessante aqui, o verso 9 traz algo que talvez a gente passa despercebido. Olha o que diz: ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Mas olha o que a palavra de Deus diz, olha o que o autor bíblico descreve para a gente. Qual é a condição, como é que eles foram saindo? Eles foram saindo em fila indiana, eles foram saindo primeiro os líderes religiosos. Como é que a Bíblia descreve? A Bíblia descreve que eles saíram primeiro o quê? Os mais velhos até os últimos. Os mais velhos até os últimos. Quem sabe, talvez, isso é o que pra gente não faz muito sentido.
Por que João faz questão de escrever? Primeiro saíram os mais velhos. João não diz, olha, saíram todos de uma vez. João não diz, olha, quando Jesus falou que quem estivesse sem nenhum pecado, lance a primeira pedra, eles soltaram a pedra e foram saindo. João faz questão de dizer, olha, primeiro saíram os mais velhos até o quê? Os mais novos. É algo que precisa ser entendido isso, porque nada está na palavra de Deus por acaso. Então, quando a gente percebe o motivo por que os mais velhos saíram primeiro e os jovens foram saindo depois, sabe por quê? É porque o comportamento do ser humano é algo que é muito difícil de ser entendido. O que acontece? Quanto mais tempo nós estamos praticando algo, mais difícil é de a gente abandonar. Então você pega uma criança que só vai ter, quem sabe, um conceito certo sobre pecado lá para os 13, 14 anos, e você fala para ela, olha, o que você está fazendo é errado, ela vai ter dificuldade em reconhecer, sim ou não? Não. Mas você chega para um adulto de 50 anos, vivido, estudado, pai de família, mãe de família, e chega, o que você está fazendo errado? Será que vai ser tão fácil assim de reconhecer que está errado? Sim ou não? Não. E quando se trata de pecado, quanto mais tempo nós estamos cometendo tal pecado, mais difícil é a gente abandonar. E é por isso que João deixa claro que primeiro saíram os mais velhos, porque tiveram dificuldade em reconhecer que aquilo que Jesus estava falando era verdade. E os mais novos demoraram mais porque começaram a refletir, quem sabe olhar para os pecados que estavam escritos ali na areia e percebendo, essa mulher ela só peca diferente de nós, mas nós todos estamos na mesma condição. E sabe, muitas vezes a gente fala que todo pecado é igual e que todo pecado tem mesmo peso, mas nem sempre é assim. Há uma exceção para isso. Porque, por exemplo, há pecados que são pecados comportamentais, né? E há pecados que faz parte do coração mesmo, que está na nossa natureza, que é difícil da gente abandonar. Então tem pecados como o orgulho, que talvez é muito mais difícil da gente romper com o pecado, quem sabe, sei lá, da mentira. Porque o orgulho muitas vezes vai nos fazer impedir de reconhecer que estamos errados. Então o orgulho, é por isso que eu disse semana passada que o orgulhoso não tem lugar no reino de Deus. Porque o orgulhoso ele nunca vai reconhecer a necessidade de arrependimento ou a falta de algo na sua vida. E é por isso que Cristo fala, bem-aventurados os humildes, os mansos de coração, porque eles herdarão o quê? Então, Cristo estava querendo demonstrar para nós, através dessa situação, que olha, o orgulho não pode ter lugar no coração daqueles que servem a Jesus. Porque, vez ou outra, nós vamos nos deparar com a nossa real condição. E se o orgulho estiver em dia, vai nos atrapalhar de reconhecer quem de fato nós somos. Mas aí vem o quarto cenário. É onde Cristo conversa com aquela mulher pela primeira vez. Você percebe um cenário que eles trazem a mulher até Jesus e em nenhum momento Jesus começou um diálogo com ela. E Jesus não fala, olha, fica difícil te ajudar nessa situação, né? Foi flagrante, todo mundo viu. Se fosse em secreto, talvez a gente não estaria aqui. Jesus não está preocupado com isso. Se foi em secreto ou se foi em flagrante. Mas Jesus precisava, antes de tocar no coração daquela mulher, quebrar o orgulho da multidão. Quebrar o orgulho da multidão. E é por isso que primeiro ele se preocupa, deixa eu resolver o problema desses hipócritas aqui e dizer, quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Eles achavam, agora sim, Jesus vai estar enquadrado, não tem para onde ele sair, se ele obedecer a lei de Moisés vai matar a mulher, e se matar a mulher ele vai ser culpado diante de Roma, e agora, como é que fica a situação? E eles pensando que Jesus estava num beco sem saída. Só que ilusão, né? Que ilusão. Eu quero abrir só um parênteses nessa noite para você que muitas vezes nós somos assim.
Achamos que a nossa situação está sem saída. Que a nossa situação vai ser a primeira vez que Deus vai ficar sem saída. E não é bem assim. Deus nunca vai se ver num canto sem saber o que fazer. Não existe nenhuma condição humana que é difícil demais para Deus. Não faça isso. Seja qual for a sua dificuldade, reconheça que Deus está no controle. Ele nunca vai se ver sem saída. E agora então, quando Jesus fala, quem tiver sem pecado, lança a primeira pedra, a multidão sai, e agora Jesus começa a dar atenção para aquela mulher. Aquela mulher ela não precisava de uma reclamação pública. Aquela mulher ela não precisava que Jesus, quem sabe, piorasse a situação dizendo, é verdade, ela é adúltera. Jesus ela não precisava disso. Jesus ele sabe muito bem o que falar, quando falar e como falar. É algo que falta a nós. E quando ele resolve o problema da multidão, ele se aproxima dela e diz, filha, levanta os teus olhos, olhe ao teu redor. Aonde estão aqueles que te acusaram? E quem sabe aquela mulher surpresa levanta a cabeça, olha ao redor e percebe, Senhor, não tem ninguém aqui. E Jesus termina com as palavras, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quem era o único nessa situação que poderia condenar ou julgar aquela mulher? Jesus. Se tinha alguém que tinha autoridade para condenar, julgar e se quisesse atirar uma pedra, era quem? Jesus. Só que ao invés disso, o que é que ele faz? Ele dá para aquela mulher que ela mais precisava. Perdão. Perdão para os seus pecados. Só que não apenas isso, mas essa frase que ele diz, tão emblemática, vai e não peques mais, Jesus estava dando para ela uma ordem e uma promessa. A ordem era, vá e mude a sua vida. Mude a sua vida. Não tem como você viver da mesma forma que você está vivendo. Mas eu te dou a certeza que nessa sua tentativa de melhorar, de ser uma pessoa melhor, de andar nessa novidade de vida, eu vou estar com você. Deus ele promete isso para cada um de nós, que sempre que nós precisarmos mudar a nossa vida, ou romper com um pecado, ou romper com uma situação que não nos faz bem, que nos afasta dele, a ordem é, não peques mais. Em algumas outras frases, Jesus diria para outros personagens na Bíblia, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Exato, o certo seria levar os dois, né? Se a intenção fosse resolver o problema, era levar os dois. Só que a Bíblia não nos dá margem para a gente entender o que é que aconteceu com ele, mas ele estava tão errado quanto ela. É justamente por essa intenção dos fariseus querer incriminar Jesus, achar ele em falta, que levam só a mulher. Naquela época a mulher era frágil, a mulher era inferior, considerada inferior. Então era muito mais fácil levar a mulher para Jesus, quem sabe, achar uma falta nela do que um homem. Né? Então, para fragilizar a situação, levaram só a mulher. Alguma dúvida? Fique à vontade, gente. Quando você tiver uma dúvida, pode levantar a mão. Então, nessa ordem que Cristo fala, olha, vai e não peques mais, é porque se tem alguém que entende o prejuízo que o pecado traz, é Jesus. E a ordem dele, vai e não peques mais, é porque Jesus queria mostrar para ela, olha, pior do que você ser levado aqui a uma situação como essa, é a situação do pecado. É o orgulho, é a maldade, é aquilo que você faz escondido pensando que ninguém vai ver. Não tem nada tão prejudicial para o ser humano quanto o pecado. Só que a ordem de Jesus é que quando ele nos manda ir e não pecar mais, é que nós temos a certeza da sua companhia. Eu quero ilustrar isso para vocês de uma forma bem prática. Eu vou pedir aqui a ajuda do Diego, do Tiago, do Messias. Deixa eu ver mais um aqui. Rochelle, pode vir aqui à frente.
Fica aqui em cima, vocês 4. Eu quero ilustrar isso aqui para vocês de uma forma bem didática e bem prática. Vocês vão escolher um pecado. Cada um escolhe um pecado. Vou deixar vocês livres. Se você quiser ser adúltero, se quiser ser ladrão. Para não dizer que sou eu que estou dizendo o pecado de fulano, né? E aí, já pensaram? Pronto, vamos lá. Começa a ver um pecado. Diga um pecado. Não estou dizendo que é o seu não, tá? Diga aí. Pronto, ele é um assassino. Certo, Tiago? Mentiroso. Aliviou, né? Adúltero. Oi? Ele fala mal da vida dos outros, né? Então nós temos aqui um serial killer, um fofoqueiro. Obrigado, Sam. Temos aqui um serial killer, um assassino. Temos um mentiroso, temos um adúltero e temos um fofoqueiro. Esses são as minhas ovelhas. São minhas ovelhas, né? Messias é fofoqueiro. Ele precisa do perdão de Deus? Sim? Beleza. Dos irmãos também, né? Rochelle é adúltero. Precisa do perdão de Deus? Sim. Tiago é mentiroso. Precisa do perdão de Deus? Diego é assassino. Precisa do perdão de Deus? Agora, vem aqui a seguinte pergunta. Quais desses precisam mais do perdão de Deus? É o assassino? É o mentiroso? É o adúltero ou é o fofoqueiro? Tem algum que precisa mais do que o outro? É o assassino, né? Hã? É outro pecado, né? Então, vocês entendem que para Deus não existe ninguém aqui que o pecado é maior do que o outro. Todos estão carecendo do que Paulo fala da glória de Deus. Então nós sempre, nas nossas atitudes humanas, vamos estar em falta. Então para Deus não é o fato daquela mulher ter sido adúltera e ter sido seu pecado exposto na frente de todo mundo que tornava ela mais merecedora do perdão de Deus do que a multidão. Cristo queria deixar claro que a multidão que tinha os seus pecados ocultos, que ninguém imaginava, que ninguém sabia, precisava entender a seguinte coisa: vocês também precisam do meu perdão. E quem sabe para aquela mulher ela se vê numa situação privilegiada, por quê? Porque diante de todo mundo ela consegue alcançar o perdão de Deus. Então, não importa se é assassino, mentiroso, adúltero, fofoqueiro, todos precisam do perdão de Deus. E nessa noite, não há ninguém aqui que precise mais do perdão de Deus. A certeza é que nós todos precisamos. E Cristo nessa noite, Ele olha para nós, para mim, para você e diz: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a ordem de Deus. Muito obrigado, nossos amigos. Que Deus abençoe vocês e possa ajudar vocês a viver uma novidade de vida, viu? Vai, não peques mais. É simples assim. Porque se tem alguém, como eu disse anteriormente, que entende o prejuízo que o pecado traz, é Jesus, é Deus. Porque o maior desejo de Deus hoje, nesse momento, sabe o que seria? Era estar aqui conosco de forma visual, nítida, presencial, física. E o que é que impede isso? Os nossos pecados. É por isso que a cada dia Deus fala ao nosso coração pedindo que na nossa vida tem uma mudança, que a gente reconheça, que a gente aprenda com Ele a ser humilde e reconhecer que não tem ninguém pior ou melhor do que eu, nós todos estamos na mesma situação e que não tem ninguém que Deus ama mais ou que Deus ama menos. O desejo dele é perdoar a todos, mas pela fé nós entendemos que a sua ordem hoje para mim e para você é a seguinte: vai e não peques mais. Deus está procurando colocar em nós esse desejo ardente de ser melhores. Só que a gente nunca vai conseguir ser melhor sem a ajuda dele. É por isso que ele promete a sua presença. Ele promete a sua companhia. E é por isso que naquele momento o único que poderia julgar oferece o perdão. E muitas vezes nós não temos
o direito de julgar e nem de perdoar ninguém. Porque o pecado não é uma ofensa contra mim, é uma ofensa contra Deus. Só que muitas vezes eu quero condenar e eu quero exigir que a pessoa melhore e mude por causa do meu gosto, daquilo que eu acho que é certo. O único que podia julgar não julgou, ofereceu o perdão. E que na nossa vida possa ser assim também. Que o Cristo que é amigo de pecadores, que o Cristo que é bom demais para ser verdade, que o Cristo que traz sentido à nossa vida, ele possa ser aquele que nos capacita a andar em novidade de vida. Esse é o desejo de Deus para você. Tenha um novo relacionamento com o pecado. Mas entenda que se você pecar, nós temos um advogado justo e fiel, Jesus, que vai à frente e luta por todas as nossas causas. Não há nada imperdoável para esse Jesus. Eu quero que nesse momento você reflita na música que o Ministério do Louvor vai cantar. E eu queria que você falasse com Deus enquanto nós cantamos. Abra para Ele seu coração, fale para Ele das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus desafios. Mas se hoje você reconhece que também na sua vida algo precisa ser mudado, faça igual essa mulher, se coloque aos pés dele e escuta Ele te dizer: olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado porque durante esses sábados que nós passamos aqui aprendemos um pouco mais sobre Jesus e quem Ele é. Cantamos que Ele é o Alfa, é o Ômega, Ele é o princípio e vai estar no fim também. Mas entendemos que o Senhor também está inserido de uma forma muito pessoal na nossa vida. O Senhor se importa conosco. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor é nosso amigo. Tem prazer em estar ao nosso lado. Tu és um Pai que, quando nos vê vindo de longe, nos abraça, vai até o nosso encontro. Jesus também é a água da vida. É nele que a nossa vida faz sentido. É nele que nós encontramos motivos para existir, para estarmos aqui. Mas também nós entendemos que o Senhor deseja transformar a nossa vida, deseja mudar o nosso coração, arrancar de nós o orgulho, o preconceito, e nos faz entender que todos nós aqui precisamos do Teu perdão. Independente do nosso caso, da nossa situação, podemos encontrar o perdão que necessitamos em Jesus. E Ele nessa noite deseja nos perdoar, mas também nos dá uma ordem: vai, vá e não peques mais. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. E também vem estar ao nosso lado, lutando por nós e nos ajudando, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.